Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para juntos nós cultuarmos e adorarmos a Deus nesta noite. O irmão Domingos nos fez esse convite e eu até falei, irmão Domingos, eu não sou pregador, né? Minhas mensagens é ligeira, mas estamos aqui, né, para fazer a obra do Senhor, né? Porque de nós mesmos não sai nada, né? Nós somos gratos a Deus por essa oportunidade. Eu sempre costumo dizer que nós, a cada dia que temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, é um privilégio, né? É um privilégio nosso de estarmos aqui. Como o salmista Davi disse, né? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito, né? O que daremos ao Senhor por todos os benefícios, né? São tantas coisas que Ele tem feito por nós, né? Então, só nós estarmos aqui já é um motivo de nós louvarmos e adorarmos o nome dEle, né? Convido a todos que abrimos nossas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 17, o versículo 32 ao 36. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és um moço, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e o tomava, uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se contra mim, lançavam-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feri o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo, né? Estamos aqui, meus irmãos, diante de uma palavra bem conhecida, né? Falando sobre Davi. Davi, a qual já começa aqui, já foi, né, ungido rei, né, escolhido por Deus. E agora Davi, ainda mesmo sendo ungido rei, continuava sendo um pastor de ovelhas, continuava trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai. E ali havia uma guerra do povo de filisteus contra os israelitas, né? E ali já fazia mais de 40 dias que aquele gigante, que Golias, afrontava o povo de Israel. E o pai de Davi mandou que ele levasse alimento para os seus irmãos que tinham ido para a guerra. E Davi vai e leva os alimentos. Quando Davi chega lá, começa a ouvir os insultos de Golias, né? Como ele diz, quem é esse incircunciso, né? Que insulta o exército do Deus vivo. Davi sempre foi um crente muito ousado, né? Sempre foi um crente de muita fé. Sempre foi um crente que sempre confiou no Senhor. Não nas suas forças, não na sua capacidade, mas sempre confiou em Deus. E Davi, aqui é uma história que a gente vê, só o título já nos chama bastante atenção. O título diz que Davi dispôs-se a pelejar, né? Davi dispôs a ir. Todos os guerreiros que estavam lá, nenhum teve a ousadia de enfrentar o gigante. Ninguém teve a ousadia, nem o próprio Saul, o rei fraco, né? Já não teve coragem de enfrentar. Mas aquele jovem, Davi, o pastor de ovelhas, ouvindo aquilo, né? Ele disse: pois eu vou lutar contra este filisteu. Quem é ele que pensa para insultar o Deus, o exército do Deus vivo? Quem é que ele pensa que ele está insultando, né? E ali, se a gente for ver, para a trajetória de Davi ir enfrentar o gigante,
já apareceu bastante obstáculos só para ele ir pelejar contra o gigante. A Bíblia diz que quando Eliabe sabe que Davi chega ali e diz que vai enfrentar, a Bíblia diz que a ira de Eliabe se acendeu contra Davi, né? O seu próprio irmão já estava colocando obstáculos para ele não ir pelejar. Mas Davi não era um crente desanimado, não ia parar só por aquilo. Ele tinha convicção naquilo que ele cria em Deus. Ele era um crente convicto no poder do Senhor. Ele sabia que por ele não tinha chance. Mas com Deus vivo, ele teria chance de vencer aquele gigante, né? Ele teria chance de vencer o gigante. E a Bíblia diz que Eliabe se irou contra ele. Talvez porque Eliabe queria talvez até ser ungido rei. Como no começo da história, se a gente voltar a alguns capítulos, Eliabe ia ser o primeiro a ser apresentado a Samuel. Era um guerreiro, era um homem forte. Até Samuel até diz, né? Com certeza esse é o rei que o Senhor escolheu. Mas não é assim, o Senhor ele escolhe da maneira que ele quer. Alguém diz não tem capacidade, mas o Senhor, mas é esse daí. Alguém diz que não presta, mas o Senhor diz que é esse daí. Alguém diz não tem capacidade, esse daí não vai dar certo, mas o Senhor, é esse aí que eu vou investir. É esse aí que vai dar certo. Ah, tem muitos com mais capacidade, tem, mas é esse daí que vai ser. Então Davi sempre pôs à disposição, né? Aqui a gente vê que até para um crente, ele ser fiel a Deus, ele tem que se dispor, ele tem que ser um crente disposto, né? Não pode ser aquele crente desanimado, né? Nós estamos aqui, nós somos mais que vencedores, né? Não vamos aceitar que alguém nos menospreze, né? Nós fomos comprados por sangue de Jesus, né? Nós custamos caros, não foi com prata, nem foi com ouro, mas foi com o sangue do Cordeiro, né? Foi pelo sangue de Jesus que nós fomos comprados. Aleluia, glória a Deus. Então, Davi dispôs-se a ir pelejar, mas já começou os problemas dentro da família. Dentro da família já começou os embates. Mas Davi não parou, Davi continuou. Agora Davi vai à presença do rei Saul. Mais uma vez surge outro obstáculo, né? Saul também não acreditou em Davi, né? Tu não pode pelejar, tu é apenas um menino. Como é que tu vai enfrentar um gigante desse tamanho? Nenhum de nós tivemos coragem, né? Mas Davi dispôs, ele disse: eu vou. E mais uma vez houve outro obstáculo para Davi chegar até o gigante, né? Talvez a gente olhe, só para ele ir lutar com o gigante já era um desafio imenso, mas tinham outros desafios, né? Mas Davi, ele conta o testemunho para Saul. Ele diz: Senhor, o teu servo apacentava as ovelhas do meu pai. Ali vinha um urso, vinha um leão, e o Senhor me entregava ele nas minhas mãos, né? O Senhor me entregava ele nas minhas mãos. E Saul, como já estava um rei frouxo, um rei fraco, talvez não acreditou, não deu crédito, mas disse: mas vai, você quer ir? Pois então você vai, lute. E Davi foi, enfrentou aquele gigante, né? Mas Davi agora vai, digamos que agora para a parte mais difícil, né? Que agora é enfrentar o gigante. Já tinha vencido outros combates, o combate com o irmão dele, agora um combate com o rei Saul. Ninguém acreditava. Talvez se nós estivéssemos lá, olhava para Davi, talvez um moço, talvez assim como eu, maguinho, ninguém dava fé, ninguém botava fé, né? Mas o Senhor sabe, Ele sabe. Se nós estamos aqui, nós temos uma capacidade, né? Nós não estamos aqui alheios, né? Nós estamos aqui porque nós servimos a um Deus vivo, um Deus que tem todo o poder, um Deus que fez os céus e a terra. E Davi era um crente que confiava no Senhor. Ele sabia que não era pelos méritos dele, não é porque ele sabia lutar, nem de guerra era, nunca tinha participado de uma guerra,
ainda era apenas um moço, né? Talvez olhavam e desprezavam. Esse daí não vai ter chance. Esse daí o gigante vai torar ele bem no meio, né? Mas a gente nunca viu Davi colocando a fé em si próprio. Nunca Davi colocou a sua fé em si próprio. Ele diz no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Os montes eram um lugar mais seguro que tinham quando eles estavam guerreando. O monte era um lugar de estratégia. Mas Davi não confiava em montes. Davi confiava era no Senhor, era na força do seu poder. No Salmo também 124, o Salmo 124 ele diz, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quanto a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, as correntes teriam passado sobre a nossa alma, então as águas ativas teriam passado sobre a nossa alma, bendito seja o Senhor que nos deu por presa aos seus dentes, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, o laço quebrou-se e nós escapemos, o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra, e assim nós irmãos, nós temos que confiar, no Senhor, né? Os problemas, as causas são difíceis, como já foi até dito nessa noite, se prega um evangelho hoje, que crente não passa por luta, que crente não enfrenta dificuldade, né? Não é bem assim. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, o crente ele é sujeito a enfrentar grandes problemas, né? Problemas que alguém talvez até diz, é impossível. Desse daí agora ele não se levanta desse problema, mas daqui a pouco está ali o irmão, crente, louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor, porque Deus dá vitória. Deus ele dá vitória, porque não existe problema impossível para o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Porque é o Senhor quem nos livra de todo mal. É o Senhor quem nos guarda, né? É o Senhor quem nos ajuda, né? Nos dias difíceis, é o Senhor quem está ao nosso lado. É o Senhor quem está ao nosso lado. Se nós tivermos fé e dependermos do poder do Espírito Santo, o Senhor nos faz vencer. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, a sua epístola aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera, né? É o Espírito Santo quem opera em nós, né? Às vezes, né, nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, vem esses gigantes, vem essas dificuldades, né? Mas nós temos que fazer igual Davi, colocar a nossa confiança em Deus, não é desanimar, né? Porque nos dias difíceis, sempre o inimigo usa alguém para vir nos desanimar mais ainda, nos menosprezar, querer nos colocar para baixo, mas nós temos que fazer igual Davi, né? Não, eu vou me dispor aí, eu vou pelejar, eu vou lutar, eu sei que o Senhor está comigo, aleluia, glória a Deus. Pois é assim que nós temos que fazer, né? Pelejar, lutar, buscar ao Senhor todos os dias, porque se não formos assim, nós não vamos obter vitória, né? Esse evangelho que tem poder, essa palavra que tem poder, né? Não é por nós, não é no merecimento nosso, né? Mas é do Senhor. Ele nos escolheu, nós somos mais do que vencedores. Então Davi foi um homem que teve fé, né? Ele não deixou que aqueles obstáculos os vencessem, né? O seu irmão afrontou, até zombou dele, né? Davi, tu é apenas um pastor de ovelhas, o que é que tu está fazendo aqui? Tu é apenas um menino, tu é apenas um pastor de ovelhas, né? Aquele irmão, talvez com ciúme, porque Davi já tinha sido ungido rei, né? Talvez inconformado até com a escolha, porque talvez ele se achava melhor do que ele, já era um guerreiro, era um homem feito, né?
Mas o Senhor não vê como o homem vê, né? O Senhor não vê como o homem vê. Graças a Deus por isso, porque tantos aí, né, com diplomas, né, vários diplomas, mas não creem em Deus, né, não creem no nome do Senhor, não creem no poder da palavra de Deus. Mas nós fomos escolhidos, né? Nós estamos aqui. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Um amor que nos resgatou, né? Quem éramos nós antes, né? Olha quem nós somos hoje, né? Não é para glorificar nós não somos nada, mas é o Senhor. Quem faz essas coisas é o Senhor, né? O Senhor é quem faz isto, né? E Davi era um crente disposto, era um crente alegre, né? Para a gente ser, meus irmãos, até um crente verdadeiro tem que ter disposição. Contar apenas um testemunho bem rápido da minha vida. Até um certo tempo, eu vinha para a casa do Senhor, mas entrava e saía do mesmo jeito. Era aquele crente desanimado, só sentava lá no último banco, né? Mas um dia, eu falei com o Senhor e disse: eu não quero mais te servir desse jeito. Eu quero ser um crente verdadeiro, né? Eu quero ser um crente, eu quero fazer alguma coisa para a tua obra, né? Eu quero ser um crente que vem para a igreja, né, e volta mais alegre, volta mais crente. E ali eu comecei a orar, e eu vinha para os cultos, já começava a chorar, já estava diferente, né? Já começava a sentir a presença do Senhor. E eu via muitos dos irmãos sendo batizados com o Espírito Santo. E quando eu olhava, eu dizia: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Senhor, eu quero sentir essa tua presença dessa forma. E ali eu comecei a orar pedindo a Deus para ser batizado com o Espírito Santo. E eu cerca de 8 meses orando, e nada, e começava até a querer esmorecer. Mas eu disse: não, os irmãos contam o testemunho que não pode desanimar, que tem que pedir, então eu vou continuar. Mas aí veio a pandemia, e na minha mente, para mim ser batizado, tinha que ter um pregador de fora, tinha que ter aquele culto, né? E eu disse: agora como é que vai acontecer, se não tem mais nem culto, né? E aí mas eu vou continuar orando, né? E eu disse: agora eu vou fazer diferente, eu vou fazer uma campanha de 1 mês, né, para o Senhor me batizar com o Espírito Santo. Senhor, eu quero ser batizado. E todo dia eu fiz um propósito de me levantar cedinho ali pela manhã, lia a palavra de Deus em Atos, no capítulo 2, todos os dias. Eu disse: é 30 dias. Quando estava com 28 dias, né, sempre nessa pandemia, nós se reunia lá na casa do irmão Ito e fazíamos cultos, né, só ali nós mesmos. E quando estava com 28 dias, que eu estava nessa campanha, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, né? O Senhor me batizou com o Espírito Santo, e dali, né, aí eu senti a presença de Deus verdadeiro, né? Ali eu senti uma coisa, né, que eu sempre tenho a oportunidade de dizer: é a coisa que o ser humano, a felicidade maior no mundo que o ser humano pode experimentar, é ele ser batizado com o Espírito Santo. É uma coisa, é uma alegria tremenda, né? Ali você sente, né? E dali para frente eu comecei a ser um crente diferente, né? A ser um crente mais fervoroso, né? Ainda não sou perfeito, né? Porque nós não somos perfeitos, né? Mas o Senhor, se nós buscarmos, se nós nos dispor, Ele tem para dar. Ele tem para dar, né? Ele tem para dar. A fonte é inesgotável. Nós é que às vezes somos fracos, desistimos. Mas se nós formos como Davi, termos fé e prosseguir, confiar, né, o Senhor Ele faz, né? Assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer por qualquer um de nós, por qualquer um de vocês, né? Basta nós querermos. E dali, sempre que eu recebo a oportunidade de pregar, eu fico muito nervoso, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Mas eu tenho que me lembrar do que eu pedi. Eu não queria ser diferente, não queria fazer alguma coisa, né? Agora também não posso negar, né? Tenho que pedir.
E cada dia mais, né, vamos buscar ao Senhor, né, vamos nos apegar, né, estamos vivendo aí os últimos dias da igreja aqui na terra, né, o arrebatamento está aí, né, Jesus está às portas, né, e aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, amém.